Muito bem, irmãos e irmãs, queremos agora refletir sobre os textos bíblicos lidos e para isso pedir que Deus Espírito Santo abençoe o meu falar e também o ouvir de vocês. Vocês viram que o texto do Santo Evangelho, antes lido, conta a história em que Jesus curou um cego de nascença. E eu quero de imediato evocar uma frase popular muito conhecida que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu corro o risco aqui de ser criticado por alguns por alegorizar o texto. Alegorizar quer dizer, já que o texto fala da cura física, fazer uma alegoria com a cura espiritual. Mas eu faço isso na autoridade de todo o capítulo 9 de João, onde, na sequência, eu convido vocês a lerem, talvez aí em algum outro momento, com calma, todo esse texto. Os fariseus interrogam o cego, os pais do cego, porque querem negar Jesus. E por fim, Jesus acusa-os de serem cegos espirituais, porque diante deles estavam as obras de Deus e eles não queriam ver. Não queriam reconhecer Jesus como o Rei, o Cristo, o Messias, o Senhor. Queridos irmãos, eu assim quero dizer para vocês que a minha percepção, e por isso também a minha proclamação, é que vivemos momentos de cegueira como humanidade. Vivemos momentos de cegueira espiritual. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E a gente percebe que acabam morrendo como se nunca tivessem vivido de verdade. Têm a capacidade racional de saber que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Eu tenho essa percepção. E esses dias de crise, de pandemia, trazem e aprofundam essa reflexão sobre como somos frágeis, humanamente falando, e quando nos achamos fortes, como nos achamos os sábios enquanto somos tolos. E esta questão já é proclamada em todos os tempos em que a humanidade vive. O livro de Romanos, uma das cartas bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo, que falam propriamente da nossa justificação pela fé, ela começa no capítulo 1 mostrando que nós somos cegos, que nós somos culpados, todos somos culpados e carecemos da glória de Deus. E eu quero fazer questão aqui de literalmente ler esse texto bíblico de Romanos 1, versículo 18 e seguintes. Acompanhe com atenção, apesar de ser uma leitura. Olha como diz: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, ou seja, nas suas obras da criação. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. A sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Percebam, irmãos e irmãs, como essa palavra se aplica para a gente. Talvez nenhuma geração pôde ver as obras de Deus tão claramente. O microcosmo ao macrocosmo está diante de nós.
Hoje, com microscópios muito avançados, pode-se ver o formato dos vírus, como aí tem se mostrado o coronavírus. Com satélites incríveis, com telescópios, se vê o macrocosmo, se estuda a complexidade do genoma humano, se vê a glória da criação de Deus, mas o ser humano insiste em se fazer de sábio, em se fazer de grande, e assim revela que é cego. Irmãos e irmãs, eu sei que esta é uma palavra dura e, como mensageiros do Evangelho, sentimos em proclamá-la, mas é o que eu hoje percebo e trago para você. A necessidade da gente repensar a vida da gente. Toda essa história e esta crise que estamos vivendo revela a fragilidade humana. E o apóstolo Paulo escreve que quando reconhecemos que somos fracos, então o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. No entanto, quando nos julgamos os tais, revelamos nossa tolice e nossa cegueira. Irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer Jesus como Rei e Senhor e nos reconhecer como pecadores. O capítulo 9 de João, que é o nosso contexto desta palavra, ele é um diálogo longo. Por exemplo, como eu destaquei na hora da leitura, o versículo 22, que explica por que os pais do cego ficaram com medo. Porque a força religiosa daquela época queria negar Jesus como o Rei. Entronizavam-se a si mesmo, coroavam-se a si mesmo como os sábios. Quem você tem coroado como o rei da sua existência? Aliás, é curioso, né? Que o tal do coronavírus recebe este nome, corona, porque ele tem o formato de uma coroa. E hoje ele vem derrubar alguns reinos, como o reino do deus Mammon, da economia, como outros reinos. Deus usou reis pagãos para mostrar e ensinar coisas para a humanidade. E penso que Deus também pode revelar coisas por esta situação difícil que está acontecendo. Não que seja a vontade dele, obviamente, mas que também ele usa estas circunstâncias para nos ensinar. Agora nos sentimos como que rodeados de inimigos invisíveis que são estes vírus. Vocês sabem que lá em 2 Reis, capítulo 6, no tempo do profeta Eliseu, houve uma situação em que inimigos do povo, naquela época o exército sírio, rodeou um vilarejo onde estavam Eliseu e também o seu servo. E diz que o servo acordou de manhã e viu a cidade cercada de inimigos. Ele se apavorou. E Eliseu, com a calma de quem confia em Deus, diz: maior é o número dos que estão conosco dos que estão contra nós. E ele ora então que o seu servo possa também ver isso com os olhos da fé. E aqueles olhos e aquela cegueira se dissipa e ele enxerga anjos de Deus nos montes ao redor do vilarejo. Assim, irmãos e irmãs, é certo que temos que atentar e usar de toda a prudência contra estes inimigos ao nosso redor, mas sem esquecermos de que Deus é por nós. E como diz o Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os salva. Assim que esta percepção de um Deus conosco nos fortaleça a também enxergar as coisas do mundo e glorificar ao nosso próprio Deus. Vocês perceberam que aquele cego foi até um poço, o poço de Siloé. No Antigo Testamento há um outro poço citado por Agar. Esse poço citado por Agar, ele é descrito lá no livro de Gênesis. E é descrito como o poço daquele que me vê. Eu comecei essa reflexão dizendo que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho que terminar dizendo que todos nós somos cegos espiritualmente.
E não há como dizer o melhor cego. O melhor está naquele que nos vê. Deus nos vê. Ele vem ao nosso encontro. Ele cuida de nós. Ele cuidou de Agar. Lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis capítulo 16, ele cuidou de Agar. E ele cuidou também deste cego. E ele também cuida de cada um de vocês. Ele veio ao mundo em Jesus Cristo, não apenas para limpar a lama ou a cegueira de um homem, mas para limpar o nosso pecado e nos dar visão espiritual. Ele é a luz que veio ao mundo. Há um lamento com relação ao mundo em João capítulo 1. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas o texto também diz, mas aqueles que o receberam, Deus os tornou, deu o direito de serem chamados de filhos de Deus e de herdeiros da vida eterna, que verão os próprios céus. Assim, meu amigo, minha amiga, que esta luz da palavra ilumine nossos caminhos, que nossos olhos se foquem nesta luz e que andemos nos caminhos propostos pelo nosso Deus, em contínuo arrependimento, em fé, na graça daquele que nos vê e tudo faz em nosso favor. Que Ele acompanhe você ao ponto de encher-se da certeza de sua presença e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esta fé esteja no teu, no meu coração e de todos nós. Amém.